tocando hoje, né? E então, vamos lá. Quando se cogitou em sequenciar genomas, era um projeto caríssimo. Se discutiu muito qual a relevância disso, né? E porque era muito investimento que teria que ser feito. Mas, de qualquer maneira, o plano foi sendo elaborado pela academia, pela ciência mesmo. Os Estados Unidos até criaram um instituto especial para isso, subiram lá prédios e tal. E o plano seria começar pela levedura Saccharomyces cerevisiae, porque, claro, né, começar pelos genomas pequenos. Saccharomyces cerevisiae é usada na genética há muito tempo, tem mutantes, então conhecer geneticamente Saccharomyces cerevisiae seria muito importante. Então ela foi selecionada como um organismo modelo, né? O segundo genoma que seria alcançado, pelo tamanho também, seria esse Cairnorhabditis elegans. Eu tenho a impressão que já mostrei esse slide para vocês, porque eu perguntei se alguém já viu, ou se alguém conhece alguém que trabalha com C. elegans. Já cheguei a mostrar para vocês esse slide, não? De um C. elegans transparente, assim? Já? Já mostrei. E eu falei dos sequenciamentos de genoma também, que tinha o Bill Clinton. Eu não me lembro se eu mostrei para vocês isso meio fora da minha ordem natural. Eu não tô lembrando. Eu não sei se eu mostrei esse mecanismo de clonagem hierárquica, shotgun. Acho que não, né? Será? Talvez não. Esses dois papers que saíram do genoma, vocês devem lembrar se eu mostrei ou não. Não? Que é isso que eu quero falar, desses dois genomas aí. Bom, se vocês não lembram desses... Não. Se vocês não lembram desses papers, acho que eu mostrei só os organismos modelo mesmo. O C. elegans é muito usado na genética do desenvolvimento. Tem mutantes que andam para lá, andam para cá e não andam. O silenciamento de RNA foi descoberto com ele, mas principalmente porque ele é transparente e tem pessoas que conhecem a origem de todas as células. A gente chama em inglês de cell fate, F-A-T, cell fate, o destino celular. Então a galera segue no microscópio e sabe que uma célula dá 2, 2 dá 4, 4 dá 8, 8 dá 16, e aí no final das contas ele sabe qualquer célula da boca dele veio de quem, de quem, de quem, de quem, né? Então esse cara aí, ele foi sequenciado. Eu acho que eu estava em 1993, eu acho, num simpósio de cromatina, aonde no último dia teve uma sessão sobre genomas, que estava começando, e o cara veio anunciar o genoma do C. elegans. Era meio chato de ver na época, mas sei lá, o povo pirou de já ter sido anunciado um genoma de um verme, né? Porque a levedura, unicelular. E aí depois, então, a história foi se complicando, porque tinha um cara que estava dirigindo o projeto lá nos National Institutes of Health, os institutos de saúde americanos. É um instituto tipo uma Fiocruz, assim, sabe? Um instituto governamental, mas com muita grana de pesquisa, muita gente vai fazer mestrado, doutorado lá também, porque é muito forte. E esse cara controlava lá de dentro o projeto Genoma Humano, em nome dos Estados Unidos. E aí, de repente, ele saiu de lá e resolveu fundar uma companhia, né? Ele foi convidado, na verdade, pelo chefe dele, que era um cientista famosão, o Hasseltine, que estava em contato com acionistas, e os acionistas chamaram esse cara para liderar uma companhia, e o instituto, na verdade, o The Institute for Genome Research, abreviado de TIGER, né? As letras parecem tigre, né? TIGER.
E um outro aluno do Hazeltine foi chamado para dirigir uma companhia, Human Genome Sciences, que ficava do outro lado numa rua, era praticamente uma estrada, uma avenidona. Do outro lado da avenidona tinha outro prédio que era Human Genomic Sciences e que seria dirigida pelo outro aluno do Hazeltine. Então, o Craig Venter, ele dirigiu o Tiger, o Instituto, e o Craig, é a mesma escrita, mas se pronuncia, por causa da região onde eles são, o Craig Rosen dirigia a companhia. A ideia é que o Instituto ia fazer a pesquisa e depois a companhia ia comercializar produtos derivados disso. Então, eles já estavam indo mais ou menos para uma veia de ganhar dinheiro, né? Eu não sei se vocês sabem como é que funciona nos Estados Unidos, mas quando você tem um investidor que quer ganhar muito dinheiro, ele primeiro funda a companhia, chama os grandes cientistas e espera eles chamarem os seus alunos para montar as equipes e começar a rodar e tal. Quando o negócio já está funcionando e tem os primeiros produtos, esse investidor vende a companhia para um outro, que é um cara mais conservador e que paga um dinheirão pela companhia já evoluindo. Quando a companhia está ganhando dinheiro mesmo, esse cara vende para outro ainda, um cara mais conservador, que vai pagar um dinheirão. Então, é um investidor vendendo para o outro, mas o primeiro coloca um capital de grande risco, né? Então, eles montaram essas duas companhias e foi bem depois, logo depois que o genoma humano do C. elegans tinha sido conseguido. Então, a Arabidopsis thaliana está aí de alegre, porque a ideia seria fazer levedura, C. elegans, drosófila e humano. Está aí uma human model, né? Um model organism, como que a gente chama, né? Que seria o humano. Então, na hora da drosófila, teve um problema muito sério, porque ele deixou o projeto, que ficou na mão de um outro cara, e foi fundar uma companhia. Essa companhia, ela contava com um computador da Compaq, que tinha um processador chamado Alpha, que tinha o melhor cálculo de ponto flutuante que existia, né? A máquina Alpha. E eles fizeram uma farm, que chama-se, uma fazenda de computadores para ele no andar. Tinha um andar que só tinha computadores, torres e torres de computador para ele lá. E lá embaixo, na produção, uma companhia fez os maiores sequenciadores automáticos de capilar na época, né? Mas os maiores que existiam. Eles não podiam sequer ser desligados, eles tinham que ficar operando o tempo todo. Então, eles tinham 200 sequenciadores ali, da maior capacidade do mundo. Era uma fábrica, tinha robôs e tudo mais. Isso aí chamava Celera, a companhia Celera que eles fundaram depois, né? Então, ele saiu do Tiger e fundou a Celera. E aí, uma certa época, é isso que eu vou falar agora, né? Na hora do genoma da drosófila, a Celera foi feita, né? O primeiro genoma de bactéria que foi sequenciado foi feito por esse Craig Venter, que estava no Instituto no Tiger, né? E depois fundou a companhia Celera. Ele levou junto com ele o Bioinformata, que fez a montagem do genoma, chamado Mark Adams, e então eles fizeram umas estratégias que eu vou comentar aqui. Então, que acontecia, né? Você, quando sequenciava o genoma, até hoje, né? Isso é uma coisa que eu posso falar até dos sequenciadores de hoje, a gente fala muito de uma repetição calculada, né? Se vocês já colecionaram figurinha, na minha época podia ter figurinha difícil, sabe? As companhias podiam sacanear e ter uma figurinha difícil. Hoje em dia é contra a lei. Vocês são protegidos pela lei. Foram, né? Eu acho que quando vocês colecionaram figurinha, já era proibido ter figurinha difícil. Então, a gente calcula que se você tem um álbum de 100 figurinhas,
Se você comprar 10 vezes mais, você vai fechar o álbum naquele dia, entendeu? Então, 100 figurinhas, se você comprar 1000 figurinhas, seria uma repetição de 10 vezes, né? Então, qualquer coisa, se tiver, sei lá, um, um, um quadrado, ali, um aquário, e quiser jogar pedrinhas, né? Se você jogar 10 vezes o número de pedrinhas suficiente para preencher o aquário, você não vai ficar buraco nenhum, né? Se você jogar só a quantidade que você precisa para preencher o aquário, vai ficar uns montinhos ali, uns montinhos ali, e o fundo vai ficar visível, né? Então, uma cobertura não dá, porque sempre cai gente junto. Agora, 10 vezes era a qualidade que foi pensada, foi executado na levedura, foi executado no C. elegans, estava pronto para ser executado na drosófila quando teve um certo inconveniente. Então, o método que a comunidade científica utilizava é o que está mostrado em cima. Pegava-se o cromossomo e esse cromossomo ele era picado em pedaços grandes, que é difícil você cortar um DNA em pedaços muito pequenos. Você pode pegar um DNA e ficar passando numa seringa, passando pela agulha da seringa, né? Pipeta e espirra, pipeta e espirra. Dá também. Mas o que a maioria do pessoal usava era um nebulizador, que gerava um ultrassom e partia o DNA em pedaços, né? Para nós, assim, você fala, partir o DNA parece em pedaços pequenos, mas é pedaços grandes, mais ou menos 150 mil bases. E aí eles clonavam isso num vetor, parecendo um plasmídio, chamado Bacterial Artificial Chromosome, que é uma maneira de clonar, como se fosse um plasmídio, só que você pode colocar insertos do tamanho de 150 mil bases, né? 150 mil pares de base. E aí eles faziam uma análise com enzima de restrição, cortando e correndo gel, e eles conseguiam saber mais ou menos, como está aqui no nosso desenho, qual DNA humano grande era muito igual ao outro, né? Então, assim, por mapa de restrição, por exemplo, cortava aqui, 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 aqui. Então, dava para eles compararem o mapa de cortes entre um e o outro para saber que esse cara era muito igual a esse. Tinha o que, sei lá, uns 80% de recobrimento, né, do tamanho de cada um deles. Esse daqui tinha o que? Uns 60% de recobrimento. Esse daqui, uns 40%. Esse daqui, por exemplo, ó, tá vendo? Vamos projetar aqui assim. Acho que teria uns 18% a 20% de recobrimento. Então, eles fizeram esse mapa físico, teve um cara com muita paciência que fez isso, e a gente chama de mapa físico, que é posicionar tudo que tinha sido clonado. Aí jogava esses 3 fora, porque senão você ia gastar dinheiro sequenciando essa parte toda aqui, ó, né, nesse e nesse aqui também. Você ia gastar muito dinheiro para sequenciar coisa repetida. Então, eles tiraram isso, as repetições, mas eles não podiam sequenciar só daqui em diante, porque senão eles iam encaixar um cara no outro, né? Então, fizeram esse mapa e aí começaram a mandar para os centros de estudo. Um ia para os Estados Unidos mesmo, outro ia para a Inglaterra e alguns iam para o Japão. O Japão entrou com grana e o imperador japonês entrou com grana lá. E eu esqueci de gravar isso aqui, né? Estou gravando? Ah, estou gravando. Estou bem. Então, desculpa, estou gravando. Quando chegava esse pedaço aqui lá na Inglaterra, aí eles quebravam em pedaços bem pequenos, né? Isso aqui não é corte com enzima de restrição, não é que corta assim, ó, clique, 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 não, quebra a física, entendeu? Então, por exemplo, esse pedacinho aqui, que foi quebrado daqui, ele é sobreposto com esse pedaço daqui, né? Então tem uma continuidade. Esse tem uma continuidade, esse tem uma continuidade, contínuo, tá vendo? Sempre você consegue encaixar uma leitura na outra,
para chegar na leitura total. Eu representei aqui uma profundidade pequena, porque, assim, sabe como é que é em slide, né? A gente tem que desenhar e tem que caber no slide, mas, assim, uma profundidade certa seria que em cada lugar que você cortasse aqui assim, por exemplo, aqui, você tivesse 10 carinhas, entendeu? A profundidade de 10 vezes, assim, em cada lugar que eu decidisse cortar, aqui está numa profundidade mais ou menos de 2, ou 2, 2, 2, 2 também. Isso aqui seria uma profundidade de 2. Imagina uma profundidade de 10. Muito mais neguinho aqui, muito mais neguinho aqui. Aí você tem um programa de computador que é fácil de usar, talvez até use com vocês, chamado Frappe, que ele junta tudo e calcula isso aqui, né? Aí você pegava esse seu resultado e mandava lá para os Estados Unidos na central do genoma humano, né? Para a galera ir montando os cromossomos e tal, assim. Essa era a tecnologia que foi planejada para ser usada. Só que quando o Myers, né, o bioinformata, foi junto com Craig Venter, ele bolou uma tecnologia diferente. Ele fazia assim, ele cortava o genoma humano em pedacinhos pequenos, que estão representados aqui, médios, que vai se parecer com esses pequenos, mas eu não desenhei, e maiores, né? E maiores. Então, a diferença dessa tecnologia e a da tecnologia do Myers, da empresa Celera, é que eles sequenciavam as duas partes, as duas extremidades, essa aqui e essa daqui, essa daqui e essa daqui, essa daqui e essa daqui, e dos grandes também, essa daqui e essa daqui. E o Bioinformata inventou um programa de computador onde ele falava para o computador que todo lugar onde tivesse recobrimento, por exemplo, esse pedacinho com esse pedacinho aqui, né, a extremidade final desse com a inicial desse, ele ia juntar igual o pessoal das universidades públicas estavam fazendo, né? Então, essa extremidade aqui, final desse com inicial desse, ia sobrepor, juntava. Só que o programa dele falava assim, olha, se tem essa sequência aqui, computador, você tem que encontrar essa sequência aqui a uma distância x. Se tem essa sequência aqui, você tem que encontrar essa sequência aqui a uma distância y, entendeu? Então, o programa dele, além de ir juntando as sobreposições, o programa dele conferia, ia ancorando as sequências, ele ia navegando no genoma por si só. Os fragmentos Professor, grandes... Oi? programa Fala de aí. quem? O Que eu não entendi nessa parte. programa da companhia. Aqui embaixo é uma companhia que está em disputa com as universidades, chamada Celera, tá? O chefe é o Craig Rosen, Craig Venter, o chefe é o Craig Venter, dessa companhia chamada Celera, e o Bioinformata, que trabalhou sempre com ele, foi junto. Então, a técnica que eles usavam era bem diferente da usada na levedura, que está aqui em cima, da usada no C. elegans, da que ia ser usada na drosófila, da que foi usada no genoma humano, né? Então, tudo aquilo que foi bolado para o genoma humano, eles não fizeram. Eles não tinham esse ordenamento dos baques aqui. Eles iam sequenciando os DNA de qualquer jeito, sendo que, como ele sequenciava as duas pontinhas e ele informava para o computador dele, o computador dele era capaz de organizar as leituras, assim, entendeu? Porque ele tinha um pedaço aqui e um pedaço lá. Ele tinha 3 tamanhos, 2.000 bases, 10.000 bases, e no final do projeto, um cara lá conseguiu fazer clonagem em plasmídio de fragmentos de exatamente 50.000 bases. Então, eles tinham esses 3 tipos de fragmento. Não tinha mapa físico, que a gente chama. Quando eles estavam sequenciando, eles não sabiam de jeito nenhum onde é que estava a sequência. Mas o computador, ele tinha, como tinha esses clones grandes, né? O computador mesmo sabia. Se eu estou montando um genoma aqui,
a 50 mil eu tenho que achar essa sequência aqui. Então ele ia juntando isso. Uma coisa impressionante, isso vai impressionar muito vocês sabem, né, que memória de celular vocês devem ter acompanhado, né? A memória de celular de vocês cresceu bastante, né? Computador nem tanto, mas esse computador aí que foi feito especialmente para Acelera pelo parceiro, a Compaq. Compaq virou HP agora, né? Não sei se alguém ainda conhece ela como Compaq. A Compaq fabricou essas máquinas e eram as únicas máquinas do mundo que conseguiam ter uma memória de 2 GB. Os computadores super especiais, eles eram super especiais porque eles tinham memória de 2 GB, né? De memória. Na época, só o computador deles tinha 2 GB para conseguir jogar isso tudo na memória e fazer essa montagem. Era 2 GB mesmo. Hã? Qual ano? Isso era... Eu tenho que botar para trás, né? Bota para trás, assim, isso aí antes de um pouco antes de 2000, isso. Uns 20 anos atrás, 2 GB de memória, e não era que, assim, a arquitetura conseguia colocar 2 GB de memória na placa-mãe, sabe? Cada placa-mãe tinha 2 GB de memória. Então, deixa eu contar já o final da história, né? Eu vou falar de uma coisa aqui que os bioinformatas das universidades tiveram que fazer. Eu vou contar esse desafio. Chega uma hora que eles foram chamados para falar assim: vocês conseguem fazer com uma cobertura menor? Aí os caras falaram: ó, vai sequenciando que a gente vai escrevendo os programas. E eles conseguiram fazer com programas mais novos, né? Eles não estavam preparados, mas eles escreveram os programas. O cara que conseguiu montar, perguntaram para ele: ó, o seu competidor tinha uma máquina da Compaq super especial feita só para ele. Como que você conseguiu montar? Ele falou: ó, eu desenvolvi um programa com paralelismo e eu montei numa sala de computação que a gente tem na universidade, que tem 100 computadores Pentium 3. Era na época do Pentium 3. Ele escreveu um paralelismo que conseguia dividir o processo e usou um laboratório de aluno durante a noite e montou o genoma. Genial, cara. Então, deixa eu correr aqui. Então, nós estamos no ano de... Tem que pegar o paper da Drosophila para ver. Mas nós estamos alguns anos antes, sei lá, 98, 99, aonde o cara da companhia bate na porta lá do cara que ia sequenciar a Drosophila e fala assim: escuta, eu tenho um trato para você, porque a gente montou uma companhia, não sei se você está sabendo, chamada Celera, para sequenciamento de genomas, e a gente queria ver se podia sequenciar o da Drosophila, se você me dá o DNA. Aí o cara falou: mas nós estamos investindo em muitos laboratórios, fizemos uma rede, vamos comprar sequenciadores, treinar alunos, colocar eles todos participando disso e tal. Aí o cara da companhia falou assim: mas sabe o que é? Vocês podem gastar esse dinheiro fazendo pesquisa com as mutações, isso tem implicação na saúde humana, câncer, um monte de coisa e tal, deixa que eu sequencio. Aí o cara da Drosophila falou assim: tá, só para saber, quanto você está cobrando? Aí o cara da Celera falou assim: olha, como vocês são os caras muito legais, eu faria esse genoma 0,800 de graça para vocês. Você só precisaria me falar, né, certificar uma cartinha dizendo que ficou bom. Só isso. Só isso ele queria. Só ele ia fazer de graça. Toda uma grana naquela época. E ele falou assim: eu faço de graça. Gente, tem um ano de revista Science onde o cara da Drosophila mostra as dúvidas dele, se ele devia aceitar ou não, se ele devia aceitar ou não. Ele foi lá e aceitou. 3 meses depois, pá, genoma da Drosophila publicado. Né? Esse daqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, eu não consigo.
março de 2000, é isso? Já estava em 2000, eu acho. Depois eu olho um aumento aqui para ver. Então, se o gente valente aí consegue. Então, ele sequenciou o genoma da Drosophila e foi publicado. O que esse cara queria? Esse cara queria um atestado de que a companhia dele faz genoma bem, entendeu? Ele abriu uma companhia, já tinha um certificado pela melhor comunidade de genética do mundo, tinha certificado que o sequenciamento dele é bom. Tá? Então, o que ele ia fazer? Ele ia sequenciar o genoma humano e ele não ia publicar o genoma humano. Claro que não. Ele ia vender o acesso, entendeu? Ele ia patentear todos os genes do genoma humano e ia vender o acesso. É claro que assim ele ia ficar rico, as companhias farmacêuticas iam pagar e tudo mais, só que isso ia atrapalhar um pouco todo o projeto das universidades. Todo, né? Então, a briga foi muito séria. Não foi uma briguinha, foi muito séria. Quem viveu a época, cara, foi muito séria. E aí, o que aconteceu? Fizeram uma reunião aqui no genoma humano, que a gente chama público, né? Que seria o privado, público, as universidades, os institutos, né? E falaram assim, quanto que a gente tem pronto? A gente tem 20% com essa cobertura de 10 vezes aqui, né? A gente tem 20%. Quanto tempo aquele filho da puta vai demorar para fazer o genoma humano com as técnicas dele? 1 ano. 1 ano. Outra pergunta, quanto que a gente vai... Se a gente... Aí eles investiram em institutos, cara, criaram institutos nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão, botaram um monte de dinheiro, compraram sequenciadores e falaram assim, com essa nossa nova capacidade, quanto que a gente vai ter daqui a 1 ano? Porque daqui a 1 ano o cara da indústria vai terminar. Eles falaram assim, presidente, nós vamos ter mais 40% com toda essa capacidade que nós temos. 40%, tinha 20, com mais 40, 60, e esse cara ia ter fechado o genoma. Não ia ficar muito bom, né? Aí eles falaram assim, chama os bioinformata, vamos fazer uma pergunta para eles. Vocês estão ligados, né? Se a gente tem uma capacidade para fazer 40% segundo o plano original, e se a gente dividisse o nosso sequenciamento e fizesse os 80% com uma cobertura menor? Os bioinformatas montariam isso aqui com os buracos? Isso aqui é uma coverage de 2 vezes, que eu falei para vocês, uma cobertura de 2 vezes, só que eu posicionei os caras, né? Eu pus eles certinhos. Na real, teria os buracos. Então, uma cobertura de 5 vezes é melhor que isso. Mas ia ter uns buraquinhos. E aí os bioinformata falaram, toca o sequenciamento que a gente tem 1 ano para programar, entendeu? Eles programaram e eles conseguiram montar mesmo com alguns buraquinhos aqui. Eles toparam diminuir a cobertura para 5 vezes e conseguiram montar. Foi uma briga muito grande, muito grande. Inclusive, esses caras aqui das universidades acusavam a companhia de usar as sequências deles para montagem. O computador era alimentado com as sequências públicas, porque ele pegava no banco de dados e jogava aqui, né? Aí uma bela noite, um belo amanhecer, né? A galera das universidades amanhece com um depósito no GenBank de uma porrada, de zilhões de sequências vindos desses caras aqui. Só que eles depositaram aqui, mas não informava que essa era par dessa, que essa era par dessa. Eles não deram a informação que eles usavam na montagem deles, né? Mas eles tacaram sequências em domínio público para não ficar mal. O que acontece é que, no final das contas, eu vou mostrar para vocês para concluir, eles publicaram juntos, né? O genoma humano das universidades foi publicado na maior revista inglesa, Nature, né? Eu tenho esse exemplar lá no laboratório ainda.
tem os mapas no meio, é bem legal. A de papel, né? Hoje em dia ninguém lê o papel. E esse consórcio aqui da Celera, né, ou vamos dizer assim, a empresa, publicou na Science, que é a maior revista americana, mas cientificamente essa aqui é mais forte, né? Então eles publicaram isso daqui. Mas assim, vocês acham que eles publicaram no mesmo dia, na mesma hora, porque eles resolveram ser amiguinhos no final? Não. Eu vou mostrar para vocês uma cena. O Bill Clinton, que é presidente dos Estados Unidos, era na época o homem mais poderoso do mundo, simplesmente chamou os dois e falaram assim: vocês vão anunciar que terminaram juntos na Casa Branca. Eu vou fazer um discurso, cada um de vocês vai fazer um discurso e vocês vão falar que empatou essa disputa, entendeu? Eles foram forçados, meu. Ou faz isso ou vai preso, né? Sei lá. Vou passar aqui um videozinho para contar essa história. Vocês não devem estar ouvindo o som, né? Também os caras estão aplaudindo, tem umas musiquinhas. O cara das universidades é esse aqui. Tanto que o Bill Clinton dá mais bola para ele. E esse aqui é o Craig Venter, que está quase ignorado pelo Bill Clinton ali. Casa Branca, né? O Bill Clinton vai fazer o anúncio de que a humanidade pisou. Good morning, estou falando aí. Ele agradeceu a presença do primeiro-ministro Blair da Inglaterra, os embaixadores do Japão, da Inglaterra. Agradecendo a China, o consórcio todo de Magellan. E aí vai ser essa coisa aí, ele vai anunciar. Então, ele forçou os dois a anunciarem juntos, né? Então, naquela época era feito daquele jeito, e eu vou mostrar mais ou menos, tem várias tecnologias, mas mais ou menos como a gente trabalha para fazer um genoma de eucarioto, né? Um genoma grande, qualquer que seja, né? Sei lá, um peixe, um macaco, sei lá. Geralmente se trabalha com dois tipos, a gente chama de bibliotecas, né? Quando você coloca a informação do genoma em estratégias, a gente chama de fazer uma biblioteca. Continua se chamando assim desde a época que era em plasmídio. Mas então você tem algumas estratégias de leitura que eu não costumo traduzir, tem professor que traduz tudo. Eu não costumo traduzir, principalmente quando a tradução do português para inglês não chega no mesmo lugar, né? Então, é preferível a gente passar a palavra em inglês, porque é isso que você vai ver nos papers, nos trabalhos. Então, se for um fragmento pequeno, que você sequencia de um lado só, a gente chama isso de single read, que é um read de leitura, uma leitura simples, single read. Então, se você for fazer um transcriptoma com muito material, sequenciar muito, você vai usar sequenciadores hoje em dia que são de grande potência, mas eles não sabem sequenciar dos dois lados, eles só fazem single read. Então, o jeito mais barato de sequenciar muita coisa de tamanho pequeno é fazer single read mesmo. Nós temos vários sequenciadores no ICB que parecem do tamanho de uma máquina de Xerox, que conseguem fazer os dois lados. Eles com um primer eles fazem um lado, com outro primer eles fazem outro lado. Isso a gente chama de finais pareados, paired ends, né? Ends, né? As pontas pareadas, como queiram, né? Finais pareados. Então tem o single read, que sequenciadores muito potentes fazem assim. Esses sequenciadores de gabinete, assim, de laboratório pequeno, eles conseguem fazer os paired ends, e a estratégia que mais se usa é de long reads, quer dizer, de leituras longas. Eu estudei com vocês dois sequenciadores, né,
que sequenciam por poro, né? O nanoporo e o PacBio, que sequenciam também moléculas longas. Mas se você não tem esses sequenciadores, se usa uma estratégia assim, ó, fica de olho naquele cara grandão lá em cima. A gente marca a ponta dele com uma base, ela é derivada do U, mas ela acaba aparecendo um T. E ela entra lá no DNA e ela tem um braço de 13 carbonos e na ponta tem uma coisa chamada biotina, né? Na ponta. Então, a gente marca com biotina esse fragmento de DNA, tá? Aí depois a gente pega esse cara e circulariza ele. É só usar ligase, se liga uma ponta na outra, só que tem biotina onde era a extremidade, tá? Beleza. Aí você vai lá e corta ele em vários pedacinhos pequenos, do tamanho desses que estão aí do lado, tá? E existe uma molécula na biologia molecular chamada streptavidina, e ela é usada nos kits de sequenciamento, de tudo mais, porque ela liga na biotina. Biotina e streptavidina é uma coisa que um cara inventou aí, ele ganhou um dinheirinho com isso, porque começou a ficar popular, todos os kits de biologia molecular tinham isso. Quando foi nos anos de 1992, por aí, ele aumentou o preço da patente, meu, e muito. Então ele ficou bilionário e a galera tinha que pagar para ele, porque assim, a galera estava viciada em usar biotina com streptavidina. Aí um monte de companhia farmacêutica desenvolveu similares à biotina streptavidina, mas nesse caso aqui é a streptavidina mesmo que é usada para capturar aquele fragmento. Tá ligado? É um fragmento igual aquele do Perdiens, igualzinho. Só que ele foi estrategicamente fabricado juntando as duas pontas de um fragmento sabidamente grandão, tá? O fragmento era grandão, né? Eu juntei as pontas, capturei ele e depois eu simplesmente sequencio as duas extremidades, tá? Eu faço o sequenciamento paired end. Só que esse fragmento aqui é o chamado mated pair, porque é par casado, tá? Não é um paired end, é um par casado. Você acasalou as duas extremidades, como que purificou, eu acabei de descrever, mas o importante é que você sequenciou as extremidades de um fragmento grande. Então, assim como eu falei para vocês que aquele fragmento de 50 kb solucionou o genoma da Celera, porque o cara sequenciava um pedaço aqui e depois 50 kb lá e falava para o computador que o computador tinha que montar o genoma considerando que se tinha essa sequência aqui, a 50 mil para cá tinha que ter essa, né? Você tem essa informação por essa preparação. Então, geralmente, esse cara aqui é muito de bancada, de laboratório. Geralmente, se você for usar os Illuminas, você faz uma preparação mated pair com single read, né? E aí o single read vai juntando assim, uma na outra, né? E o mated pair vai fazer uma ancoragem para você, para poder dizer que você está indo na direção certa, tá? Então é assim que a gente faz. E para terminar hoje, eu vou falar uma coisa muito engraçada, que é quando se começou a sequenciar DNA com muita capacidade, aí eu não estou falando de cobertura de 10 vezes, estou falando de 100 vezes de cobertura. Tá? Os sequenciadores modernos vomitam sequência. Tanto que, assim, antigamente, o sequenciador ficava em cima da bancada, mas na verdade ele tinha um armário, porque embaixo dele tinha um monte de computador para guardar os dados. Hoje em dia, o sequenciador que fica na bancada, ele manda nuvens ele manda os dados para a nuvem do Illumina, tá? Ele vai sequenciando e vai jogando na nuvem. Depois ele fala assim, tu pega isso aqui lá na nuvem, entendeu? Então, o próprio sequenciador não acumula o que ele sequencia, ele joga na nuvem, fica jogando na nuvem, e é coisa pra caramba que você tem que baixar depois. Mas então eles vendem o sequenciador com computador vagabundo não, né? Bonzinho só, que fica jogando os dados na nuvem. E aí,
se você for telefonar para o Recife, por exemplo, o seu celular ele vai passar por várias antenas, né? Mas assim, ele não vai, por exemplo, a Vitória da Conquista, para Aracaju, depois vai para o Espírito Santo, vai para o Rio, volta para uma outra cidade no norte de Minas, depois volta lá para cima. Ele não faz essas besteiras. Ele vai direto de uma antena até a outra no Recife, usando o caminho mais curto e sem passar pelo mesmo lugar duas vezes. Como que ele faz isso? Ele usa um método na computação chamado teoria dos grafos, né? Grafo é uma conexão de um ponto no outro, um ponto no outro, um ponto no outro, formando não só um caminho linear, mas formando uma malha, né? Porque você poderia voltar para Vitória, Rio de Janeiro, e para o norte de Minas, né? Então as conexões de todas as antenas estão lá, mas a teoria dos grafos consegue achar o menor caminho entre Belo Horizonte e Recife sem passar na mesma antena por duas vezes, né? Então, como é que funciona? Hoje em dia, não dá para eu pegar uma sequência e ir lá na nuvem da Illumina e falar assim, de todas as sequências que estão aí, qual que é a que é contínua com a primeira? Qual que é contínua com a segunda? Isso não dá mais para fazer. Você não consegue comparar mais uma sequência contra todas as outras para saber qual que é a próxima. Então, vou explicar rapidamente, porque aqui é biologia molecular, se fosse bioinformática, a gente fazia até uma aula prática disso, mas basicamente você pega uma sequência daquelas que você sequenciou aqui, no single read, por exemplo, esse amarelinho, e você corta ela em pedacinhos, né? Eu representei pedacinhos de 4, porque aquela velha história, eu vou fazer um slide, eu não dá para fazer real. Seria pedacinhos de 27, tá? 27 basezinhas. Eu representei como 4. E aí, todos os pedacinhos daquele amarelinho lá que a gente sequenciou, todos os pedacinhos, eles são jogados na memória RAM do computador, formando um índice. Sabe esse índice remissivo que você tem no livro de biologia? Onde eu vou achar alguma coisa sobre telomerase? Você vai na letra T, né? Depois segue para a letra E, depois a letra L, O, né? Você vai indexando. Você não lê todas as palavras do índice para poder achar telomerase, você vai seguindo. Então, tudo isso que está aqui, todas as janelinhas que a gente criou, ficam indexadas. Então, por exemplo, na letra A, eu vou achar um cara que tem isso depois. Na letra C, eu vou achar um cara que tem GG e um cara que tem GGA, entendeu? Na letra G, eu vou achar 4 caras, né? Então, é tudo indexado na memória. Depois, o computador fala assim, eu tenho a primeira janelinha, né? ACGG, tá aqui, ACGG. Procura no índice aí, computador, CGG e vê quem que você acha depois. Ele fala assim, eu achei CGGC, tá? Então, ele faz essa conexão aqui. Aí, procura alguém que tenha GGC e o que ele tem depois. O computador fala, eu achei GGCG. Aí, ele faz essa conexão. Aí, quem que pode vir depois aqui? GCG, o quê? Ele fala assim, eu encontrei GCGG. Aí chega uma hora que o computador fala assim, né? Você fala para o computador, como é que eu continuo aqui? CGG. Aí o computador fala assim, opa, pode ser CGGC ou pode ser CGGA. Aí você fala, computador, beleza, guarda essas duas soluções, uma para cá e uma para cá. Né? E assim vai. Só que aí depois tem um algoritmo computacional que passa por aqui e consegue saber qual seria o caminho mínimo que passa por todas as janelinhas sem passar duas vezes no mesmo lugar. Tá? Essa solução já existia. Né? Antes de alguém usá-la para genômica, ela já existia. A teoria dos grafos. Então, é assim que a gente monta genoma hoje, né? Eu acho que eu
acabei aqui. Então, deixa eu ver se é nessa apresentação que eu tenho uma foto da minha mãe e do lado de um computador que a gente tem ali no ICB. Ele impressiona muita gente, porque, assim, aqui a Sagarana, né, que é a máquina de controle, ela tem um gerenciador de fila que vai organizando onde está vazio, ela vai colocando os jobs, chamado PBS, e ela tem 4 máquinas, cada uma dessas aqui com lateral prateada é uma máquina, 1, 2, 3, 4, que tem 64 cores, né, e 512 GB de memória RAM em cada uma, né? 500, 500, 500, 500. Dá 2 TB de memória RAM nesse bloco aqui. E a gente tem uma máquina aqui embaixo, que na verdade são blades, né? Esses caras aqui, conectados lá atrás, formam uma máquina só. Ela tem 256 cores e 2 TB de memória RAM, tá? Você não vai encontrar esse tipo de máquina em outros lugares, tá? Você não vai encontrar isso no ISEX. Você talvez encontre no Santos Dumont, você vai encontrar uma máquina igual a essa aqui. Eles têm uma e a gente tem uma. Santos Dumont é o maior computador da América Latina, fica lá em Petrópolis. E eles têm muitas máquinas menores do que essa, eles têm 400 máquinas menores, a gente só tem 4, só que as deles têm 32 cores e 64 GB de RAM. Essas nossas têm 512, 512, 512, 512. Então, nós estamos muito preparados para o que eu falei, que é biologia, porque a gente precisa de muita memória RAM hoje em dia, né? Onde foi que eu estava falando? Aqui, tá? Então, você precisa de memória RAM em biologia. Então, apresentei para vocês o que o ICB tem. O ICB tem uma central de processamento de dados, fica lá no bloco M, logo em seguida do banheiro feminino. A informática do ICB mudou para lá, fica ali do lado também. É o bloco atrás do nosso elevador, né? Então ele fica meio escondido, mas é lá que está a nossa central de processamento de dados, é uma das mais poderosas do Brasil, porque tem grande possibilidade de você usar muita memória RAM, né? E isso é importantíssimo para montagem de genoma, para muitas aplicações de biologia, né? Beleza, eu comecei a trazer vocês um pouco para bioinformática e antigamente eu tinha que avisar quando tinha aula de bioinformática, porque a gente tinha que ir lá para o laboratório que fica atrás daqueles coqueiros, né? Mas eu vou dar umas aulas para vocês nesse computador que eu mostrei aí, tá? E a gente vai ter umas aulas lá para eu poder mostrar mais ou menos como que monta genoma, como que processa sequência e tudo mais. Então, eu vou fazer umas aulas práticas de agora para o final, e aí eu vou levar vocês para lá, mas eu não sei direito se vai ser quinta-feira. Se for quinta-feira, eu não preciso mandar vocês me encontrarem lá, porque eu levo vocês para lá por aqui mesmo, tá bom? Então, eu quero mostrar como é que faz umas pesquisas nesses computadores, e elas são remotas, né? A gente nunca faz essas análises no computador de vocês, a gente faz neles. E para se conectar neles é muito fácil, né? Todo mundo aí está usando computador Windows? Tem alguém que usa computador do outro jeito, ou Linux, ou Mac? Tem alguém aí na aula que usa Mac ou Linux? Só para eu saber. Tem? Só uso o Windows mesmo, professor. Só tem o Windows aí, né? Beleza, o Windows nós vamos ter que usar um programinha, mas é um programinha muito simples. A gente baixa na hora, eu ensino como usa. Vai fazer muito, mas assim, é introdutório, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com grande número de sequências, né? Dá para dar algum aperitivo para vocês como aula prática, né? Não dá para fazer o curso todo, mas se vocês quiserem fazer nas férias aí que vocês vão ter em novembro, dá até para fazer com as aulas que estão lá no YouTube, né? Vocês repararam lá que tem Biomol, 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 mas tem Bioinfo, 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 né?
Então, aquelas aulas são ao vivo mesmo, gravadas com a galera mexendo no computador, nesse que eu mostrei para vocês, né? Muito bem, senhoras e senhores, estou uma paradinha aqui, parando a gravação de hoje.